do Fórum Saúde para o século XXI. Hoje o nosso tema é "E quando não é Covid-19?". Os nossos convidados de hoje, a quem eu desde já expresso o meu agradecimento por terem aceitado o nosso convite, são o professor José Fragata, que é vice-reitor da Universidade Nova de Lisboa e também diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Marta. Temos também connosco o Dr. Rui Cortes, da Lean Health Portugal, e como é habitual também, temos connosco também o professor Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde e professor na Escola Nacional de Saúde Pública. Ora bem, nos últimos 2 meses, a Covid-19, se calhar até mais, não é? Tem monopolizado a atenção das autoridades e dos mídias, quer a nível nacional, quer a nível internacional. E neste momento, devido ao estado de emergência que decorre em Portugal, e não só em outros países, mas principalmente em Portugal, que é onde nós vivemos, nós temos uma parcela muito significativa da nossa população confinada em casa. E, portanto, esta foi uma medida que foi necessária e que, por aquilo que se tem visto, foi uma medida acertada, que tem permitido, digamos, evitar a disseminação da pandemia, mas também, por outro lado, aquilo que já se começa a falar é que pode vir a ter também algumas, digamos, algumas consequências negativas também para a saúde, já para não falar nas económicas, que não é o caso, ou seja, não é o tema deste fórum. E, portanto, ou seja, aquilo que nós temos assistido nesta última semana, mais ou menos, a várias notícias que nos relatam que as urgências hospitalares caíram abruptamente. Não sei se é verdade ou se é mentira, mas os números que eu hoje fui à procura apontam para 45% menos de urgências hospitalares. Portanto, procurei também aqui e encontrei que houve uma redução de 95% dos exames de imagiologia. Também não sei se é verdade ou não. Também muitas consultas da especialidade que normalmente têm lugar nos hospitais foram canceladas e o que eu achei até muito interessante, porque não estava à espera, foi que a própria marcação de consultas de medicina geral e familiar reduziu-se em 1/3. Portanto, ou seja, hoje, nesta altura, existe menos 30% de marcações de consultas de medicina geral e familiar do que existia na pré-pandemia. E eu então, para passar a palavra e dando a palavra ao professor José Fragata, eu gostaria até de lhe perguntar, no seu entender, quais são as principais razões que vê para esta situação, porque é que isto está a acontecer, quais são as consequências que daqui podem advir para a saúde dos portugueses, quer no curto, quer no médio prazo, e como é que nós, de certa forma, podemos reverter esta situação ou tentar atenuar esta situação. Pedro, eu tenho um PowerPoint de 10 ou 12 slides, para o tempo que me pediram. Se calhar é mais fácil acompanhar a exposição lendo os slides, se for possível partilhar a tela e se isto funcionar. Com certeza, o professor tente partilhar, por favor. Espera aí que eu estou a fazer isto pela primeira vez. É cá em baixo, diz partilhar a tela, exato, já está. Já está, agora já está. Preciso de encontrar a apresentação, só um bocadinho. Estou a partilhar alguma coisa ou não? Sim. Tá. Agora já está. Pois, já estamos a ver. Sim? Sim. Muito bem. Então, muito boa noite a todos. Queria cumprimentar todos muito em geral e muito em particular também o professor Adalberto Fernandes, da Escola Nacional de Saúde Pública, tem tido uma notoriedade que não lhe conhecíamos, muito boa e, enfim, com grandes contributos e, portanto, gostava de cumprimentar a escola e o professor Adalberto é, digamos, uma pessoa destacada da escola e dizer-lhe que tenho naturalmente o maior gosto em estar aqui e agradecer o convite. Aquilo que me pediram foi quando não é Covid. Bem, eu agora queria ver se conseguia passar os slides, não é? Como é que eu passo os slides? Se calhar tenho que sair da tela, isto assim é complicado. Por acaso isso aí também não sei. Olá, já passou. Já tinha passado. Muito bem. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, que é, digamos, um centro de análise internacional desta pandemia, até 15 de abril de 2020, o vírus Covid-19 infectou cerca de 2 milhões de pessoas no mundo todo e matou mais de 128 mil pessoas em todo o mundo. Aqui nós tivemos contacto com isso a 2 de março. A 16 de março de 2020 é registado o primeiro óbito devido ao Covid-19, exatamente 14 dias, porque foi a 2 de março, depois do registro oficial do primeiro caso,
E durante os 30 dias seguintes, registaram-se 18.051 casos e cerca de 600 óbitos. São mais ou menos 176 casos por milhão, com uma letalidade atual de 3,3%. Muitos têm, no entanto, questionado se este valor não será a ponta do iceberg, pois não só a doença tem muitas tipologias, há pessoas sem sintomas que obviamente estão vivas, mas estão infectadas, há algumas mortes que foram devidas diretamente a Covid, mas que não foram registadas como tal, e isso aconteceu e ainda acontece, nomeadamente numa população vulnerável, que são os doentes mais idosos. Quando nós olhamos para o que aconteceu na Europa, isto são dados do Euromomo, que é uma Europa segue tudo, e portanto é, digamos, um seguimento semanal da taxa de óbitos na Europa. Vemos aqui no gráfico que está à esquerda que claramente, relativamente a períodos homólogos em 2018 e 2019, esta linha azul, assinalada com uma seta, mostra que de facto nós tivemos um número de mortos bastante, na Europa em geral, que houve um aumento do número de mortos. E quando olhamos para este mapa que está aqui no outro lado, quando olhamos para o mapa que está no lado direito, nós vemos que na semana 14, foi a semana antes desta, nós estávamos aqui num azul clarinho, mas que não tinha nada a ver com o azul escuro de Espanha, França e de Itália e de Inglaterra ou da Bélgica, mas que denotava que tinha havido, sobretudo nas pessoas com mais de 65 anos, um aumento da mortalidade relativamente àquilo que era homólogo. E, de facto, temos agora aqui outro slide. Curiosamente, na semana 15 as coisas melhoraram para todos os países, exceto para a Inglaterra, e nós temos já, na semana 15, que é a semana presente, ou pelo menos a semana que acabou, temos já uma taxa de mortalidade que é, enfim, quase dentro do intervalo. Bem, tendo dito isto, houve um trabalho que saiu, como foi mandado pelo Alexandre Abrantes, muito gentilmente, exatamente ontem, um trabalho da Escola Nacional de Saúde Pública, e os próximos 3 slides são desse trabalho, onde basicamente olhou para a taxa de óbitos semanal em Portugal, mas com média e 2 desvios padrão, mas também olhando para aquilo que era o histórico dos últimos 10 anos. E aquilo que se nota é que há normalmente em fevereiro e março uma queda da mortalidade por razões que eu desconheço e não vou aduzir aqui, mas como se está a ver aqui, de facto, essa tendência foi revertida e nós, de facto, tivemos de março para cá claramente mais mortos. E essa mortalidade também se reflete nas chamadas mortes de causa natural, naquelas que não eram mortes só derivadas do Covid. Entre 16 de março e 14 de abril, registrou-se, segundo este estudo, na Escola Nacional de Saúde Pública, um aumento da mortalidade, com 1.214 óbitos, em relação aos que se estimaram por uma situação que se não houvesse epidemia, dos quais 599 desses óbitos foram registados como tendo sido causados por Covid-19. Eu já disse aqui que pode ser que o registro não seja perfeito, mas claramente há 615 mortes que foram registadas a mais, foram registadas por outra patologia. Portanto, a Covid responde por menos de 50% do aumento da mortalidade verificada. Mas quando nós olhamos para um artigo do New York Times que saiu ontem, nós vemos que esta mesma tendência se verifica em todos os outros países. A taxa de mortalidade em Espanha, não nos surpreende, aumentou 66%, na França 32%, na cidade de Nova Iorque 300% e por aí adiante. Mas quando nós vemos a diferença entre mortes Covid e mortes não Covid, vemos que para a maior parte dos países há um número muito significativo de mortes a mais por causas não Covid. Porquê é que terá morrido esta gente?
Bem, uns morreram por Covid e ninguém reparou que eram. Eu tenho um familiar próximo, era um rapaz de 50 e tal anos, insuficiente renal, que morreu logo antes, final de fevereiro, no Porto, depois de uma viagem à Inglaterra, morreu em poucas horas, num quadro que eu agora, interpretando as queixas de febre alta e dificuldade respiratória, morreu em casa. Provavelmente morreu de Covid, como muitos outros. Nessa altura, ainda não havia o primeiro reporte oficial de Covid em Portugal. Haverá outros doentes, outras pessoas idosas, que têm doenças crónicas e a quem a Covid deu uma ajuda. Portanto, essas pessoas não estão classificadas como Covid. Mas depois, há todos aqueles que somos nós, portadores de doenças crónicas, estando doentes, acharam que não era uma boa altura para ir aos serviços de saúde. Por outro lado, há outros com doenças crónicas agudizadas que tentaram ir aos serviços de saúde, mas os serviços de saúde estavam, de facto, focalizados por necessidade na pandemia. Um estudo também da Escola Nacional de Saúde Pública, e de facto a informação nesta área tem vindo muito da escola, e daí o meu cumprimento inicial. Este do professor Rui Santana é um estudo simples, mas demonstra só uma coisa que já alguém tinha escrito, é que cerca de 45% a 50% de quebra na ida às urgências. Em Portugal, nós sabíamos que as pessoas iam demais à urgência, mas agora as pessoas vão de menos à urgência. Bem, não é plausível que as causas que as faziam ir à urgência, as causas reais, tenham desaparecido só por estarmos no meio de uma pandemia. Porquê é que estas pessoas passaram a ir menos ao serviço de saúde? Bem, há uma razão que é óbvia. Por medo. Medo que toca nos doentes, mas também toca nos profissionais. Eu ontem estive a operar no hospital com uma máscara destas T2 e uma viseira de guarda republicano. É uma coisa curiosa. Óculos de operar, luz de cabeça, viseira. Tenho aqui uma fotografia que posso partilhar depois. É uma coisa interessantíssima. Infectei várias pinças, várias na viseira, enfim. Ou então foram aos serviços, mas os serviços neste momento têm um algoritmo de diagnóstico muito simples. É Covid ou não é Covid? E se não é Covid, vai para qualquer sítio, e se é Covid é tratado em centros de Covid. Todos os centros descaracterizaram-se. Essa é a verdade real. As estatísticas, e o professor Alberto sabe isto muito bem, como sabem todos aqui neste fórum, têm um passo mais largo do que a realidade. Demoram muito mais tempo a aparecer. E nós só vamos saber esta história bem daqui por 6 meses, 1 ano. Mas não é preciso ser médico ou especialista para perceber que as doenças cardiovasculares, que as doenças oncológicas e que os transplantes, uma vez aguardando uma oportunidade, perdem a oportunidade. Porque é sabido que estar em lista de espera não dá saúde, e o facto de algum de nós estar em lista de espera por uma cirurgia que precisa é um fator de risco. Há uma mortalidade do procedimento e há uma mortalidade cumulativa da espera. Portanto, estes doentes concretos, estes 3, curiosamente são todos tratados lá no meu departamento, têm maior mortalidade, perdem oportunidades, no caso da transplantação, e têm compromisso de resultado, como é o caso das neoplasias. Mas nós sabemos que há janelas próprias que potenciam a cura. O que é que nós fizemos em Santa Marta? O que fizemos em Santa Marta, e o professor Alberto já me conhece há muitos anos, e eu até sou atrevido, às vezes, na antecipação, nós, em Santa Marta, mexemos muito cedo. E há um mês, eu devo dizer-vos que ando de máscara há um mês, eu e a minha família. Há um mês, falando com outros colegas de Itália e de França, há um mês nós decidimos reduzir a atividade, ainda recebi um recado para manter tudo, mas já tinha parado, reduzir a atividade só a cirurgias urgentes. Isso teve para nós a consequência
são números que me deram, que a Ana Isabel me deu ontem, antes de eu vir para aqui, reduzimos a atividade cirúrgica na cirurgia cardíaca e vascular e torácica em menos 50%. Portanto, operámos metade dos doentes. Parámos, de acordo com a autoridade de transplantação, os transplantes. Pulmão e de coração, fizemos 0. Não fizemos 0 porque este fim de semana já fizemos um pulmão. E no outro fim de semana já tentámos fazer um pulmão, mas um doente recusou por medo e outros esqueceram-se de lhe tratar os dentes porque estavam envolvidos no Covid. Portanto, perdemos um pulmão nesse fim de semana e aproveitámos outro pulmão no outro. Nós, no ano passado, fizemos 40 transplantes pulmonares em Santa Marta. Reduzimos as consultas presenciais, mas como compensámos com teleconsultas, fazendo em cada 5, 4 teleconsultas, a taxa de quebra nas consultas foi 30%. Portanto, não ficámos muito mal. Acabámos com as visitas dos doentes e dividimos a equipa médica e da enfermagem em rotações de 14 dias, para manter o que se chama prontidão do sistema. No caso de acontecesse alguma coisa, o hospital não acabava. E tivemos várias ameaças de Covid, enfim, acabámos com as visitas e depois, pouco tempo depois, a Direção-Geral de Saúde, uma semana ou 2 depois, veio com normas semelhantes e, portanto, os exames de imagem também caíram quase a 0. Portanto, isto era o estado do hospital. Mas há uma grande pressa, de repente ficámos todos com uma grande pressa de abrir. Eu acho que resultou do facto de vermos que da Europa vamos ter muito pouco e que o nosso déficit vai ser pago pelos nossos impostos. E é óbvio que... Mas também houve boas notícias. Eu acho que Portugal tem andado, tirando o assunto das máscaras, que foi uma perda enorme de tempo, por uma parvoíce, eu acho que estas curvas são conhecidas de toda a gente, nós conseguimos aplanar a curva, como diz o Sr. Presidente da República, comprimir a mola e, de facto, neste momento a evolução de casos é boa. Dá gosto de ver, à 1 da tarde vou sempre ouvir, entre 2 ou 3 escolas, e a pessoa sente-se bem com isso. Nós sabemos, contudo, que, e portanto é legítimo começar a abrir, por uma razão que eu vou dizer a seguir, nós também sabemos que se não tivéssemos feito nada, estávamos como a Inglaterra está. Se tivéssemos com uma quarentena convidada ou forçada, não estávamos grande coisa, estaríamos como a França. Com o isolamento extensivo estamos muito bem e quando começarmos a ousar abrir e aliviar a tensão, temos que estar preparados para comprar algumas mortes. Isto é uma coisa que nenhum político vai dizer na televisão, de certeza. Não pode. Mas isto é aquilo que os ingleses dizem, we need to compromise. E o compromise tem uma componente técnica e tem uma componente ética muito difícil. É a questão entre o dar e o tirar. E aqui nós podemos depois discutir isto na discussão. Não há valor superior à vida, mas também há os chamados princípios de justiça distributiva, que são princípios da ética como outros quaisquer, e, portanto, tem que haver aqui às tantas algum compromising, que obviamente vai passar muito pela manutenção ou reforço de normas de segurança, sobretudo para as pessoas, para todos, mas muito em particular para as pessoas identificadas como de maior risco. No fundo é a questão de eu, nós ou tu. E isso é um compromisso muito, muito delicado. Penso que essa é a decisão difícil. Bem, o que é que nós em Santa Marta, que não quer dizer nada, estamos a fazer? Criámos não, enfim, já vinha de fora, o conceito que eu acho que é muito importante nesta fase. Tenho alguns amigos meus de peito que acharão que não, mas que é o chamado Hospital Não Covid. Se possível, ter hospital não Covid é importante. Fazemos no hospital testes Covid sistemáticos a todos os doentes a internar. Mesmo agora, antes de me ligar nesta conferência, estamos a receber uma disseção da aorta vinda de Elvas.
não foi testada em Elvas, é uma situação urgente, quando chegar vai para um quarto de contenção, se for emergente ou para a ala, a equipa prepara-se como se fosse um Covid, mas se for Covid, eu sei que tenho que parar o bloco durante um dia, para limpeza, para biodescontaminação, vamos esperar que não seja, mas a regra é não entra no bloco sem um teste feito. Os testes demoram neste momento 6 horas, mas penso que os testes vão começar a demorar, apesar com menos fiabilidade, 45 minutos, e o seu diretor clínico garantiu-me para a semana teremos testes desses rápidos, porque há situações que não podem esperar. Mandei comprar termómetros, que enfim lá chegaram, para medir a temperatura à entrada aos doentes e ao pessoal. Isto numa tentativa de, pelo menos, não deixar entrar no hospital quem está grosseiramente infectado, sabendo que a febre é uma característica que acontece em quase 50% dos doentes infectados. E decidimos, a partir de segunda-feira, abrir o serviço a sério. Abrir as cirurgias, abrir os cateterismos e os exames, e já abrimos, falei com a doutora Margarida Ivo, já abrimos os transplantes, já fizemos um. É preciso dizer que neste momento temos limitações de pessoal ainda, porque ainda temos, enfim, a facilidade dos pais de poderem estar com os filhos por causa das escolas e das creches, que eu espero no final de maio, início de junho, possa estar em movimento normal. Mas deixa-me dizer-vos que o movimento normal não chega. Aliás, o Adalberto disse hoje numa entrevista ontem, coisa qualquer que a minha me mandou, cirurgias de doentes que são Covid positivos. Foi preparada uma sala no Hospital Rui Cabral, que é o Hospital Covid por excelência, e se esta seção da aorta for Covid, transfere-se para o Rui Cabral e vamos lá nós operá-la. É um esforço enorme para a equipa. E as condições em que os meus colegas, porque eu com a idade que tenho já não o faço, vão operar esta doente se for assim, são condições subhumanas. Pressão negativa de bloco, de fardas, de capacetes, de cirurgia cardíaca de 6 horas é um inferno. E este aspecto, para além de tratar doentes, há uma dimensão muito importante que é promover a confiança e combater o medo. Eu acho que nós temos que combater verdadeiramente o medo. Isto combate-se através, não basta só dizer, mas de uma atitude de informação correta, e acho que os mídias nesse aspecto podiam ser importantes, e nós, enfim, estamos muito empenhados em que os doentes acham que nós somos muito cuidadosos. Os hospitais deviam ter, se calhar, um rótulo de qualidade Covid-free, dado que nós vamos viver com isto 1 ano ou 2, e penso que isso é importante. Eu acho que se deve abrir, se há atividade que não deve abrir aos psicólogos, é a saúde. Acho que devia abrir rapidamente em força. E porquê? Porque os funcionários são os melhores preparados para lidar com isto e, portanto, não é preciso ensinar ao pessoal hospitalar como é que usa uma máscara. E a máscara é, obviamente, fundamental nesta fase. Mas há problemas, eu estou quase a acabar, há problemas. Isto correu-nos muito bem. Acho que isto foi bem liderado pelo Primeiro-Ministro. Acho que os portugueses têm uma resiliência ótima, até os privados ofereceram ventiladores. E, portanto, isto foi uma coisa, isto correu-nos relativamente bem. Isto é típico dos portugueses. Desta vez não foi o SNS, foi o sistema de saúde que se uniu, foi a sociedade que se uniu, e tivemos uma boa resposta e fizemos boa figura internacionalmente. Conseguimos aplanar a curva. Mas não esqueçamos, com este mês de emoções fortes, a situação pré-pandemia do Serviço Nacional de Saúde, que tinha debilidades de que eu tanto falei, e alguns de nós aqui neste fórum falámos. Ao contrário daquilo que o Sr. Ministro das Finanças disse no outro dia, e até o Sr. Secretário de Estado, havia de facto subfinanciamento e déficit pessoal, e essa situação não melhorou com o Covid. Essa situação entreteve-se com o Covid. E, aliás, o Covid correspondeu a um gasto e uma perturbação enorme. A situação atual é que temos a pandemia, não estamos livres dela de maneira nenhuma, temos lista de espera acumuladas. Eu tinha 180 doentes em lista de espera para cirurgia cardíaca, tenho neste momento 300. A oncologia torácica, nós tivemos o bom senso de ir operando os pulmões, tomamos como urgência, portanto os cancros do pulmão foram sendo operados. Portanto, nós temos a resposta do SNS que tinha, menos a resposta da pandemia.
Logo, eu permito-me dizer que esta resposta, neste momento, não vai estar muito folgada. Isto gerava dificuldades de acesso, problemas de saúde e de qualidade de vida nos idosos, dificuldades de modernização. Portanto, eu acho, quando nós abrirmos em pleno, quando eu começar a chatear o meu Conselho de Administração para me dar mais condições, eles, coitados, vão estar na mesma posição, mas um bocadinho pior do que aquela que estavam. É aquilo que eu acho que vai acontecer. Eu ainda não os pus completamente à prova, mas calculo que vai haver dificuldades. O que é que deve ser feito já? Para resumir, este é o último slide, ou penúltimo. A saúde deve ser o primeiro setor a arrancar na retoma. A retoma deve ser em força, no caso da saúde, não necessariamente faseada. Porquê? Porque o pessoal de saúde sabe manter normas estritas de prevenção. Se não soubermos nós, quem sabe? O pessoal de saúde é melhor preparado para essa observância. Permite restaurar a confiança a hospitais Covid-free e uma boa informação. E é fundamental capitalizar o SNS não Covid para esta tarefa hercúlea. E é preciso recorrer, e não me faltam clientes na privada, mas é preciso recorrer, se for necessário, ao setor privado e ao setor social. É preciso reevocar o chamado sistema de saúde. A não ser que o SNS consiga, de um momento para o outro, ter uma injeção de pessoal e capital que lhe permita fazer aquilo que não fez nos últimos 4 anos. Morrer é sempre morrer, seja de Covid ou não. É urgente prever mais mortes. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fragata. Portanto, eu não faço comentários nenhums agora, portanto, os comentários ficam para a segunda parte desta sessão. Eu passava agora a palavra ao Rui Cortes e perguntava-lhe o seguinte: eu sei que o Rui tem estado no campo e provavelmente, portanto, toda esta pandemia e Covid tem com certeza colocado desafios, nomeadamente nos sistemas que normalmente são os sistemas ou os processos que habitualmente são seguidos nos serviços de urgência. Não sei, Rui, se podes partilhar connosco algo do que se está a passar. Boa noite a todos. Obrigado ao Fórum pelo convite. Cumprimentar o professor Adalberto Campos Fernandes e o professor José Fragata, com quem vários momentos, não acerca do Covid, mas tive a oportunidade de ter conversas bastante desafiantes, e aproveitando a introdução e a apresentação que o professor José Fragata fez, eu acho que há claramente aqui bastantes desafios nesta fase. Contudo, há aqui 2 questões que eu gostava de começar por realçar, que é o sentido de urgência que estamos a viver. Se por um lado estamos numa fase de restrições, também estamos num momento que pode em si mesmo ser catalisador da mudança, né? E porque é uma das coisas que se fala, e eu no outro dia estava a ler um artigo, uma entrevista do Don Berwick, do IHI, onde ele dizia exatamente isso, que há que saber, e nomeadamente na área da saúde, aproveitar este sentido de urgência para catalisar a mudança, que alguma tão óbvia, mas que andamos perpetuando no tempo e que se calhar agora temos as condições para acelerar. Por outro lado, há aqui outros 2 aspectos que são, e que me têm, como cidadão e como alguém que tem tido, desde que começou esta fase, praticamente todos os dias estado no terreno, há aqui 2 questões que me têm saltado à vista e que eu não sei se os profissionais têm eles próprios consciência intrínseca da mudança de comportamentos. É sente-se um verdadeiro trabalho em equipa e um trabalho de equipa, e para desenhar circuitos, eu daqui a pouco vou explicar um pouco mais e dar alguns exemplos, mas para desenhar circuitos Covid e não Covid dentro do mesmo hospital, não se consegue como se fazia antes, que era sentados num gabinete e alguém decide e implementa-se. Eu tenho tido a oportunidade de estar com serviços de instalações e equipamentos, com informática, com os profissionais de saúde, e têm sido trabalhos muito interessantes e que permitem uma velocidade e uma execução bastante impactante. O outro aspecto que eu acho que nesta fase, sobretudo esta que vem agora do não-Covid ou do pós-Covid, ou da coabitação com o Covid e com o não-Covid, é a importância de haver uma orientação estratégica muito grande, né? Os profissionais, uma das coisas que eu no terreno sinto, se as coisas estão a correr bem nos hospitais onde eu tenho tido a oportunidade de acompanhar,
é porque há uma orientação estratégica e a operacionalização dessa orientação é em si mesmo delegada nos profissionais. E acho que esse contínuo de pensamento tem sido muito interessante e acho que é essencial para agora, para esta fase. Para quem me conhece, eu não sou muito a favor de slides, mas vou permitir, eu não gosto de comunicar com slides, mas vou-me permitir só partilhar aqui para ajudar aqui um bocadinho a navegar no meu pensamento e para ser um pouco mais objetivo. E vou tentar partilhar aqui a minha tela. Só um bocadinho. Só um bocadinho, a ver se... Já. Ok. Já conseguem ver? Já. Já? Já. Pronto. Então, são 4 pontos que nós consideramos e nós temos estado, dadas as condições, só eu que tenho estado no terreno, o resto da equipa que trabalha na nossa equipa tem estado em casa a trabalhar e dedicámos as últimas 3 semanas a pensar exatamente no que nós chamamos a retoma ou o recomeço de tudo isto. E há aqui algumas coisas que nos têm saltado como bastante relevantes. E começando pelo primeiro ponto, que é a análise de dados, e nós temos estado a exercitar a utilização de construção de cenários de investigação operacional, nomeadamente ao nível de gestão de filas, porque os processos mudaram. Eu dou aqui um exemplo muito concreto. Se até agora uma colheita de sangue num laboratório de análise, num hospital, demorava em moda 5 minutos por doente, nós temos estado esta semana a observar e essa mesma tarefa, devido à necessidade de descontaminação do cadeirão, das cintas, dos braços, essa tarefa quase que duplicou em termos de tempo. O que significa que logo aí, para além de todas as outras restrições, logo aí há uma condicionante da oferta que fica afetada. Ou seja, os processos, nós não podemos, no nosso entender, relançar a atividade a achar que os processos mantêm-se iguais ao que eram. Por isso, é essencial nesta fase fazer muita simulação de cenários de investigação operacional, gestão de filas, de modo a perceber o que é que impacta nessa atividade. Porque depois há aqui outra questão, e o professor Adalberto, ainda antes de começar a sessão, estava a dizer isto, né? O rigor dos horários tem que começar cada vez mais, porque se eu não tiver agendamento e um agendamento rigoroso da atividade, seja ela de MCDT, seja ela de consultas, o que vai acontecer é que, como há restrições pela distância social nas salas de espera, nós vamos ter um aglomerado das pessoas. Podem não estar na sala de espera, mas vão ter que estar encostadas umas às outras à espera de poder chegar à sala de espera. E eu acho que isso tem que ser tido em conta quando começarmos a retomar. Depois há aqui uma outra questão que é a clusterização, e aqui é um trabalho claramente clínico, do tipo de doentes, né? Que doentes têm que vir à consulta presencialmente, que doentes podem fazer a consulta em telemedicina, que doentes é que podem até ser acompanhados no ACES e, ao mesmo tempo, que doentes precisam de fazer os MCDTs nos hospitais ou podem fazer esses MCDTs em proximidade do seu local de residência. E esta clusterização é um trabalho claramente conjunto da gestão com a área clínica, com a parte médica, e porque assim permite realmente dividir e externalizar alguns dos processos. A questão da alocação de recursos Covid e não Covid e tentar, quando não temos a possibilidade de ter um hospital não Covid, como é que se assegura circuitos que se cruzem o mínimo possível, né? Eu não digo que não se cruzem, porque é difícil dadas as estruturas dos nossos hospitais, mas por menos que não tenhamos doentes Covid e não Covid a cruzarem-se indiscriminadamente e a utilizar os mesmos elevadores no acesso aos diferentes serviços. Um aspecto para isto é preciso claramente o planeamento e controle dos hospitais, e agora falando na perspectiva dos hospitais públicos, mas certamente também na parte da gestão dos hospitais privados, que é uma robustez de análise de dados com muito maior frequência do que às vezes é feita antes deste momento. Depois um outro ponto é a transformação digital, e aqui colocamos várias questões a nível de transformação digital. Há muito papel que não precisava de existir, né? E o papel é um consumidor de recursos de quem os transporta e é em si mesmo uma potencial fonte de contágio, de disseminação dentro das organizações. E é essencial que haja nesta fase quase daquilo que pode ser desmaterializado de imediato,
como é que se pode fazer este processo e como é que isto pode agilizar os próprios processos de organização. A questão das consultas remotas, como o professor Fragata estava a dizer, que foi logo uma forma em vários hospitais de encontrar, de substituir a não presença do doente. A questão da hospitalização domiciliária ou do acompanhamento do doente crónico através da telemonitorização, acho que é um caminho que, e não é só cá em Portugal, nós temos acompanhado isto de perto e é claramente um movimento com muito potencial e que, pela nossa percepção, com boa aceitação por parte dos doentes, sentem maior proximidade e maior acompanhamento e consolidação de novas vias de comunicação com os doentes. Aqui esta questão é importante e há aqui uma coisa muito simples, se nós queremos explorar novas vias de comunicação com os doentes, há uma coisa simples que os hospitais têm que fazer, que é fazer parte da recolha de informação do doente, a recolha do e-mail. E a percentagem de doentes nos nossos hospitais que têm e-mail recolhido é baixíssima. Nós não podemos querer abrir outros canais de comunicação se continuamos só a ter a morada e o telefone. Isto é uma coisa simples, mas que condiciona outras formas de comunicação que queiramos fazer. A nível de comunicação, e aproveitando o que o professor José Fragata falou, da questão da segurança, do doente se sentir seguro para ir às organizações de saúde, nós temos claramente que comunicar de uma forma atrativa, de uma forma clara e um bocadinho, se calhar, mudar o tom de muito texto, de documentos de alguma forma maçudos e termos algo mais atrativo com que o doente se reveja e que lhe transmitem essa confiança e essa orientação no sistema. Se é bem que há muita coisa que neste momento está bem feita e vários exemplos de hospitais que nós temos observado, mesmo não sendo nós a trabalhar, mas tem sido muito interessante de observar. Mas acho que para esta retoma e para os doentes se sentirem confortáveis de voltar aos hospitais e às unidades do familiar e aos ACs, é claramente necessário comunicar com eles de forma clara e quais são os procedimentos, como é que eles podem chegar aos profissionais de saúde e como é que podem obter a informação que necessitam sem ser o ir ao local e o telefone. Por último, aqui a questão da higiene e segurança, que é essencial, né? Ainda ontem tivemos a desenhar um circuito de doentes cirúrgicos num hospital não Covid, e este aspecto é importante, né? Que circuitos temos, como é que se orienta o doente nesse circuito, quais são as regras de higiene e segurança, em que momento e em que fase e por quem é que o doente tem que ser medida a temperatura, quando é um doente cirúrgico, se ele faz o teste no momento, se faz o teste de véspera, tudo isso tem que ser pensado, porque isso vai afetar bastante a atividade, o recomeço da atividade. E se começarmos agora a abrir todas as cirurgias, e se não garantirmos que os serviços de imagiologia, de patologia clínica e de outras especialidades de suporte, se não tiverem ajustadas na sua capacidade de resposta, vamos entupir esses serviços e vamos criar condições de pouca higiene e segurança para os doentes e para os profissionais. Outro ponto que para nós tem-se revelado, tem vindo ao de cima, é que os estoques mudaram, né? As quantidades mínimas e as quantidades futuras mudaram e é importante apoiar os profissionais a conseguir ter um melhor entendimento de o que é que isto provocou a nível de gestão de estoques, de mudanças e de como é que se pode agilizar e evitar a falta de consumíveis, sejam eles de proteção individual, sejam do dia a dia. E, resumindo, de uma forma sintética, são estes 4 pilares que nós temos trabalhado e temos refletido bastante, mas tentando não dar aqui nenhuma preferência ou prioridade de uns em relação aos outros. Eu acho que o trabalho a fazer para relançar a atividade programada tem que começar por uma robusta e profunda análise de dados e, antes de implementar as coisas, perceber com simulação de cenários e de investigação operacional o que é que os cenários que pensamos, com variáveis de entrada de doentes a uma cadência maior, como eu estava a dizer o exemplo da patologia clínica, se eu tinha uma central de colheitas que via 800 doentes por dia, com os mesmos técnicos, ele hoje não vai conseguir ver 800 doentes por dia. E se eu abrir as consultas e as cirurgias eu concordo com o professor que temos que acelerar, mas temos que acelerar
não comprometendo depois a capacidade de resposta. E isso é mais fácil hoje em dia com estes softwares de simulação, é mais fácil simulá-lo antes de implementá-lo e evitar sermos apanhados por gargalos que não tínhamos ponderado. E da minha parte são estas as reflexões. Acho que é uma fase muito interessante, sendo desafiante é muito interessante, porque sendo-se os profissionais a quererem mudar, as pessoas há medo, sem dúvida, mas também há empenho de dar resposta aos seus doentes e a toda a mudança que isto provoca. E eu acho que é bastante interessante nesse sentido e é importante não perder este foco do trabalho em equipa de uma forma agregada. E da minha parte são estes os comentários. Obrigadíssimo, Rui. Eu passava agora a palavra ao professor Adalberto Campos Fernandes para um comentário àquilo que já foi dito, mas também não queria deixar de fazer aqui uma pergunta muito direta. Olha, Rui, importas de tirar o... Sim, é isso que eu estou a tentar fazer isso. Ok, pronto. E a minha pergunta para si, professor Adalberto, é a seguinte: acha que, na sua opinião, ou pensa que este medo do coronavírus, que todos nós agora aqui já falámos sobre isso, pode vir a ser responsável por um maior número de mortes do que a própria Covid-19? E se isto for verdade, não sei se é ou não, e não vamos saber agora, para já, o que é que as autoridades de saúde deveriam fazer neste momento para evitar que isto possa acontecer? Não tem som. Não tem som. Estou a ativar. A pergunta é para mim? Porque há de facto muitos amigos a assistirem que devem vir intervir e a cumprimentar o professor Fragata, fez uma belíssima apresentação com a qual eu me identifico em grande parte, mas respondendo à sua pergunta, a resposta é sim. Nós ainda agora estamos a acabar, a nível nacional e internacional, trabalhos que procuraram avaliar ex post a crise económica e financeira de 2008-2011 e os impactos na saúde, e percebemos que, de facto, houve impactos na mobilidade e na mortalidade, onde as pessoas ficaram para trás, e que sempre que os sistemas de saúde, à semelhança dos sistemas económicos e financeiros, sofrem choques assimétricos, as consequências existem. Portanto, não vale a pena iludir aquilo que é uma consequência natural de uma perturbação. O sistema foi exposto a uma perturbação extrema. E como dizia o professor José Fragata, nós tínhamos já um backlog importante antes da Covid, e esse backlog veio-se acentuar agora com, no caso dele, aumentou de 180 para 300 doentes em espera. Bom, coisas muito simples. Dia 30, o Primeiro-Ministro vai anunciar ao país o conjunto das medidas que vão formatar, do ponto de vista legal e jurídico, o nosso comportamento na fase pós-estado de emergência. Eu deixo aqui alguns desafios e pegando aquilo que o Dr. Rui Cortes disse. A questão do acesso aos serviços de urgência livre. É uma boa oportunidade para ele deixar de ser livre. A partir de agora, nós tivemos 45% de quebra, seguramente algumas das pessoas tinham necessidade de lá ir. Por que não impor que aos serviços de urgência dos hospitais as pessoas só podem ir com uma referenciação eletrónica da linha SNS 24, do médico de família, do enfermeiro de família ou de um outro médico que o referencie, ou então, naturalmente, através do encaminhamento pelas ambulâncias ou dos bombeiros. Este era um primeiro aspecto. Segundo aspecto, o professor Fragata também tem essa experiência que apresentou no slide. Nós sabemos que 30%, no mínimo, dos doentes correntes de um serviço de saúde podem ser telegeridos. Nós lançámos o programa de hospitalização domiciliária em 2016-17. Ele está a correr muito bem em diferentes pontos do país e isto não é apenas por eletrónica. É preciso ter equipas de apoio domiciliário e equipas de visitação que complementem a intervenção que a telemonitorização faz. Portanto, nós temos que ter sensores, temos que ter capacidade de telemonitorizar, não devemos falar apenas de telemedicina, mas de telesaúde, e devemos ter a possibilidade de acionar equipas que se deslocam para resolver problemas no domicílio. Outro aspecto, eu disse isso hoje e insisto, eu quando cheguei a Santa Maria em 2005, os doentes esperavam num corredor de cerca de 200 metros, com janelas abertas, cheias de correntes de ar e de frio. E a preocupação que tivemos foi criar atendimento ambulatório digno, que permitisse dignidade até na espera. E há um hábito que nos hospitais existe, não apenas públicos, também privados, que é de mandar vir os doentes todos às 8 da manhã.
E depois, em função do serviço, nos pisos, nós todos conhecemos os hospitais, nós sabemos que os doentes estão lá embaixo e descemos quando podemos. Portanto, há aqui um problema de organização do trabalho. E ainda havia, melhorou muito nos últimos anos, uma grande tendência para o não diferimento de horários. Quer dizer, nos hospitais as consultas à tarde avançaram muito, mas não o suficiente, e até nas USFs e nos centros de saúde, por vezes um pai e uma mãe com filhos pequenos não conseguem às 7 horas, 8 horas ir à consulta. Portanto, diferimento do horário. O princípio do agendamento, onde se define o encontro entre o médico, o profissional de saúde e o utente, com uma margem de 15 minutos, 20 minutos. O ambiente, sobretudo no inverno, das salas de espera dos hospitais em consulta e em urgência é irrespirável. São centrais de produção de doença. As condições de espera das pessoas são desumanas. E, portanto, este momento é o momento para o Estado dizer, na parte da componente pública, que há lotações que são inultrapassáveis do ponto de vista da higiene e da segurança dos hospitais. E para isso tem que se ajustar os recursos. Que o trabalho dos médicos e dos outros profissionais deve ser flexível até em função da sua própria vontade. Não é necessário pôr os médicos a trabalhar todos num determinado horário, pode haver, de facto, um diferimento da atividade ao longo do dia e haver especialidades que fazem consultas da parte da tarde e outras da parte da manhã. Desacralizar a ideia de que o ato médico, sendo um ato nobre que se exprime na relação humana, não perde nobreza se a relação humana, numa fase seguinte, puder ser telemediada. E hoje há muitos médicos, especialistas de hospitalares e outros, que estão a falar com os doentes através do telemóvel, através dessas plataformas, através da web. Os hospitais privados também têm alguma experiência positiva nesse sentido. Finalmente, Dr. Rui Cortes, há várias empresas que neste momento estão a apresentar ao Estado soluções de circuitos rápidos e inteligentes, fluxos, que garantem que o doente não está mais do que 15 minutos, não é verdade, naquela zona de estadiamento e de estacionamento. Portanto, há, como dizia o professor Triboli há dias, há uma oportunidade que a Covid nos traz de nós fazermos em 3 meses o que esperámos 30 anos para fazer. Eu tenho muito orgulho em ter deixado feita a receita eletrónica a 95%. Se não houvesse receita eletrónica hoje, seria uma coisa terrível. Mas os meios complementares e diagnósticos eletrónicos, a transmissão de dados, a evolução rápida para o registro de saúde eletrónico partilhado entre público, privado e social. E aí o professor Fragata falou da questão sistémica. Um doente que faz um ataque na CUF, esse ataque deve poder ser lido em Santa Maria, se ele for a Santa Maria no dia seguinte. E, portanto, o apelo que eu deixo para concluir é que as tecnológicas nos ajudem a ir mais depressa, que as soluções encontradas sejam amigas dos profissionais, dos médicos, dos enfermeiros, dos profissionais de saúde, não sejam complexas, nem sejam hiperbólicas. Nós ainda temos muitas aplicações na saúde. Por exemplo, para um profissional de saúde registrar um doente Covid, um óbito, percorre 7 aplicações. Nós tentámos, enfim, ir reduzindo isso, mas ainda são 7 aplicações. E, portanto, eu creio que é um bom momento e termino apenas com uma nota não de pessimismo nem de otimismo, mas de realismo. Nós, com estes 15 dias, 3 semanas, um mês quase que passou, fizemos quase tudo aquilo que devíamos ter feito. O que é que nós ganhamos? Ganhamos tempo. Ganhamos tempo e protegemos o sistema de saúde de uma ruptura abrupta. Quando formos agora reentrar, vamos mais protegidos, com máscaras, com todos os cuidados de higiene, mas vamos enfrentar o vírus que está lá fora. Está lá fora à nossa espera. Portanto, não desvalorizemos primeiro o risco de uma segunda vaga, que será sempre pior nos países da segunda vaga, nos países onde a primeira vaga foi macia. Espanha e Itália terão uma segunda vaga mais atenuada, nós teremos uma segunda vaga mais intensa. Porque é uma questão do change, do trade-off, do slide que o professor Fragata ali mostrou, das trocas. Finalmente, estou totalmente de acordo, desde o primeiro minuto, que o sistema tem que ter hospitais Covid-free. Até porque nós podemos ter uma outra contingência, podemos ter um problema qualquer que necessite resposta imediata e não podemos ter os hospitais todos afunilados nesse tipo de resposta. Portanto, daqui para a frente, ter hospitais claramente identificados como Covid-free e pôr o sistema de saúde a trabalhar no seu conjunto rapidamente para recuperar o tempo perdido. Concluo. Investimos muito, gastámos agora muito dinheiro, algum dele é a despesa corrente que fica perdida, tinha que ser, mas o problema do SNS não se esgota no reequipamento de ventiladores. Foi bom, mas aquilo que nos faltava e que tínhamos a fazer devagarinho, continua a faltar, temos que fazer mais depressa. Eu espero que agora o novo orçamento europeu, que vai ser
digamos, aprovado no dia 6 de maio, que o novo orçamento europeu possa olhar para as funções de proteção da saúde de uma maneira protegida e diferente e, de facto, nós acabemos com este sufoco, que é um sufoco que se compreende em alguns momentos. Por exemplo, a seguir à saída da crise, nós tínhamos que baixar as taxas de juros, tínhamos, de facto, fazer um esforço grande de recuperar a credibilidade internacional, mas agora, de facto, temos que, efetivamente, a pouco e pouco, recuperar o sistema e dar-lhe mais instrumentos, porque senão não conseguimos recuperar o tempo que perdemos e o backlog gerarmos novamente. E era isto. Muito obrigado. Professor Alberto, muito obrigado pelo seu comentário. Passamos agora à segunda parte desta sessão, que estará aberta, portanto, à participação de todos aqueles que queiram fazer. Eu relembro quais são as regras que devemos seguir durante esta segunda parte. Portanto, quem quiser intervir deve fazê-lo pedindo a palavra através da funcionalidade de bate-papo. Portanto, aquilo que tem que fazer é escrever a palavra falar. Não recorram à funcionalidade da mão no ar, porque para mim aqui são muitas pessoas e é difícil depois perceber quem é que pediu ou quem é que não pediu e qual é a ordem. Portanto, quem quiser falar, a regra é escrever, falar, e eu depois darei a palavra. Em relação às intervenções, também pedia que fossem relativamente breves, que não tentassem não ultrapassar os 2-3 minutos no máximo, para que todos pudessem, de certa maneira, participar. Ora bem, eu vou dar a palavra à doutora Ana Paula Martins, que foi a primeira pessoa aqui a inscrever-se. Doutora Ana Paula Martins, eu não sei se consegue ligar o seu microfone, senão eu vou à sua procura e ligo. Consigo, sim. Boa noite. Consigo. Boa noite. Muito boa noite a todos e muito obrigado pelas intervenções e pelo convite. Eu queria fazer uma pergunta, sobretudo ao Sr. Professor Fragata, gostei muito também, obviamente, como sempre, de o ouvir e cumprimento. A pergunta muito objetiva é, também a professora Adalberto Campos Fernandes, nós temos ou não temos um plano para retomar as atividades no Serviço Nacional de Saúde? Temos ou não temos um plano para abordar este backlog com algumas das especificações que aqui nos foram indicadas, que concretamente já todos percebemos que não vamos retomar a atividade numa circunstância diferente daquela em que a deixámos há um mês e pouco atrás. E a minha pergunta é tão simplesmente esta, e associada a esse plano, temos ou não temos, porque já percebemos que este plano é mais exigente em termos de segurança para os profissionais e para as pessoas e também em termos, eventualmente, não sei, por favor respondam-me, de investimento, precisamos ou não precisamos, no fundo, de um certo, enfim, plano Marshall para conseguir recuperar e transformar, e se estaremos todos de acordo, é uma oportunidade no meio deste drama que estamos a viver, é uma grande oportunidade de fazer esse salto que o professor Adalberto Campos Fernandes referiu, que o professor Zé Tribolé mencionou, de 30 anos, se calhar é nestes momentos que isto acontece, mas a pergunta objetiva é, temos ou não temos esse plano Marshall em atividade e o Ministério da Saúde já o apresentou ou não aos hospitais, não sei, a única coisa que sei é aquilo que vejo nas notícias e nas conferências de imprensa e gostava se soubessem que me pudessem dizer. Muito obrigada. Muito obrigado também. Nós temos já, como também já pediu a palavra ao Dr. Domingos Nascimento, mas eu antes de lhe dar a palavra, eu passava o microfone, neste caso ao professor Fragata ou ao professor Adalberto, para responderem à questão que foi agora aqui colocada. Paula, boa noite, Ana Paula. Em boa verdade, que eu saiba, não. Eu acho que o Ministério da Saúde neste momento está totalmente committed com o tema Covid e eu percebo que esteja. Eu acho que é a altura, tirou umas palavras da boca com o plano Marshall. Eu não acho que nós estejamos desesperadíssimos na saúde, mas se deixarmos passar mais um mês começamos a ficar mal. E, portanto, eu acho que era a altura de retomar e em força. Não se nota uma ação central, não se nota que haja um plano. Não se nota que haja um plano. Eu acho que o Primeiro-Ministro tocou a campainha para começarmos a abrir. Mas planos setoriais que eu conheça, pessoalmente não. Vou ter na segunda-feira uma reunião com o Conselho
de administração a pedido do Conselho, mas nós em Santa Marta já fizemos o nosso plano e já submetemos. Portanto, penso que está muito em iniciativa local, mas o professor Adalberto pode ter melhores informações do que eu. Professor Adalberto, quer... O conhecimento que eu tenho é que neste momento estão a ocorrer reuniões com as ARS e que os hospitais estão a ser chamados justamente para esse plano ser desenhado. Agora, nós vamos... A capacidade do sistema de saúde português dá para escrever vários livros, não é? Independentemente da ação governativa. Dá para escrever vários livros, porque é um sistema que tem, de facto, uma capacidade de resistência, ao mesmo tempo e de elasticidade, enorme. E muitas vezes precisa apenas do poder político, é de um aconchego, é de um apoio, porque é como aquela, digamos, uma máquina grande que se move, precisa que o movimento não seja perturbado. Eu queria, portanto, esse plano eu creio que está neste momento a ser discutido operacionalmente, com reuniões com as ARS e com os hospitais, para ver o que é que cada um pode fazer na reentrada. Mas eu queria chamar a atenção para um aspecto muito importante. Nós temos estado todos, porque somos da saúde, muito enfocados no risco sanitário. Nós temos pela frente uma bomba de natureza económica e social com impactos na saúde mental, na desintegração do tecido social, na violência familiar, social, doméstica, na perca de emprego e na retração da economia, como eu, que não sendo economista, tenho muitos amigos do meio e que acompanham isso com grande detalhe, dizem que não só nunca houve, e portanto não há comparador, e não tendo havido e não havendo comparador, há uma incerteza enorme sobre a profundidade do cavamento desta crise. Portanto, a recuperação do SNS vai cair em cima de uma sociedade com um choque brutal ao nível do sofrimento psicológico e mental e de uma população com as determinantes sociais da saúde afetadas por questões que são extra a sua condição de saúde de base, ou seja, vamos ter dificuldades acrescidas e preocupa-me também um outro aspecto, é que vamos ensaiar a recuperação num período de férias, onde muitos dos profissionais estão mesmo a precisar de férias porque estão esgotados e, portanto, nós vamos ter ali um período de julho e agosto, onde não vai ser muito fácil reabilitar a 100 à hora, vai ter provavelmente a 50 à hora. Mas, como dizia o professor Fragata, é preciso que nesta fase nós nos unamos em torno de uma ideia que é comum, que é solidária com todos, com a ajuda dos privados, dos sociais, dos públicos, toda a gente tem que ajudar, porque não podemos ter ganho esta batalha, esta primeira batalha, e perder o jogo depois com uma exibição desastrosa na segunda parte. Nós chegamos ao intervalo. E numa tática de Fernando Santos, se não me levem a mal, é uma tática típica de Fernando Santos. Muita defesa, arriscar pouco, e portanto nós portugueses tivemos medo e fechámos todos. Fizemos muito bem. Agora a segunda parte, vamos ter que marcar um gol, senão não ganhamos isto. E aí, ao, digamos, abrirmos, a flanquear a nossa defesa, podemos ter o risco de sofrer uma goleada, e é isso que temos que evitar a todo custo. Pedro, sim, diga. Um comentário. Com certeza. É assim, eu não posso estar mais de acordo com o professor Adalberto Fernandes, porque é exatamente nestes cenários de grande necessidade que os Serviços Nacional de Saúde, no modelo como o nosso, que é parecido com o inglês, e o inglês foi criado nesse cenário, é exatamente nesta altura que vamos precisar mais de um Serviço Nacional de Saúde. E a minha dúvida, e é uma dúvida que não é pessimista, mas é receosa, é se de facto, conhecendo muito bem, como já conheci antes, se vamos estar exatamente preparados para isso. Essa é a minha grande preocupação, porque a necessidade dele, na todas as vertentes e até no apoio social, não tenho dúvidas nenhumas. Obrigado, professor Fragata. Dr. Domingos Nascimento, vou ativar o microfone. Dá para ouvir? Já estamos a ouvir. Ok. Então, muito boa noite. É sempre um privilégio estar convosco. E eu começaria pegando na deixa. Aquilo que nós precisamos é de aproveitar o contexto para apostarmos de uma forma decisiva na rede integrada de saúde e social. Nós não temos conseguido concretizar isso, porque não havia vontade política, não era fácil juntar as diversas vontades, os diversos interesses. Afinal, foi possível perceber que de um dia para o outro nós conseguimos mudar tudo.
Por isso, acho que é fundamental nós, nesta altura, fazermos a retoma, mas já com esta nova visão, integrando os diversos níveis de cuidados e chamando os municípios, chamando as instituições à solução, porque só assim conseguiremos resolver o problema conforme está bastante visível na resposta que tem sido dada à Covid. Por isso, aquilo que eu pergunto às pessoas que hoje estão mais ativas na comunicação é o que é que pensam relativamente à integração de cuidados, o que é que podemos fazer nesta fase de retoma, na medida em que a integração de cuidados dar-nos-ia mais conforto, mais segurança, mais poupança e certamente melhores resultados em saúde e melhor forma de reiniciarmos todo este trabalho. Vejam que se nós organizarmos o sistema numa rede integrada de saúde e social, conseguimos monitorizar e acompanhar, conforme estamos a fazer agora com os doentes Covid, com o SNS local, que as ARS foram criando, etc. Quer dizer, temos os instrumentos todos para monitorizar e acompanhar as pessoas e gerindo a procura e abrindo de uma forma bastante extraordinária o acesso das pessoas ao sistema e à rede. É preciso força e eu gostava de vos ouvir relativamente a essa questão. Obrigado, Dr. Domingos Nascimento. Eu, ainda antes de pedir, digamos, aos nossos oradores que possam comentar, eu daria a palavra ao Dr. Leandro, que também já pediu para falar. Eu vou ativar o seu microfone. Já está ativo. Boa noite a todos. Boa noite. Antes de mais, agradecer mais uma vez a vossa notável sessão, ao professor José Fragata, ao Dr. Rui Cortes e ao professor Adalberto pelas excelentes exposições. Eu iria colocar aqui, abordar aqui 3 pontos. O primeiro tem que ver com um slide que eu vou partilhar convosco, que penso transmitir um bocadinho aquilo que se pode esperar desta epidemia, no fundo, e das consequências que tem para o sistema. Eu vou ver se conseguem, e depois digam se estão a ver. Isto foi Sim, estamos a ver. Que eu obtive e que me parece ajudar a perceber um bocadinho, de uma forma um bocadinho diferente, as ondas que nós podemos esperar dentro do Covid. Além daquela que é imediata, é depois o impacto das restrições em termos de recursos nos doentes não Covid e, portanto, aquilo que o professor Fragata abordou um pouco, que é a mortalidade que devemos vir a ter nos casos que não são Covid e, portanto, não estão a ser alvo de atenção neste momento. Depois temos o impacto, um bocadinho a mais médio e longo prazo, com que nos vamos debater, que tem a ver com as pessoas que têm situações crónicas de doença, e depois também uma quarta vaga, uma quarta onda, na qual temos o impacto que o professor Adalberto há pouco referiu, que tem a ver com o impacto económico, o burnout dos profissionais e as alterações em termos do trauma psicológico. Portanto, queria parar aqui eu parei a partilha. Não, continuamos a ver o mesmo slide. Ok. Era só para partilhar primeiro isto e aqui pedir também um bocadinho a vossa opinião relativamente a esta figura e se realmente se revêem neste processo, porque me parece que pode ser um pouco realista face àquilo que nós estamos a vivenciar. Uma segunda coisa que tinha que ver, e aqui eu dirijo também ao professor Fragata, a questão da retoma, a retoma muito, muito rápida, ou uma retoma, se calhar, mais cautelosa, tendo em consideração que, na realidade, nós estamos com graves problemas em termos de estoque e conseguir adquirir os materiais que são necessários para prestar os cuidados com toda a segurança que todos os nossos profissionais merecem, porque, na maioria dos casos, são materiais importados e neste momento, as empresas que os fabricavam não estão a permitir a exportação, neste caso, para o nosso país e, portanto, andamos a trabalhar, e esta é uma parte que me toca em particular, andamos a trabalhar muito perto com entidades portuguesas para que estas consigam passar a ter capacidade para produzir estes materiais para nós. Portanto, é uma coisa que nós temos estado a trabalhar, mas que ainda não temos a capacidade toda definida, e, portanto, isto poderá ter algumas condicionantes. E isto também, pronto, também é uma questão que eu também coloco ao Dr. Rui Cortes, porque abordou um pouco a questão dos estoques há pouco na exposição. Por último, a questão desta retoma também
com as teleconsultas ou a telemonitorização. Não será, porventura, viável que muita desta retoma, e se calhar a retoma completa, nomeadamente na questão das consultas, possa ser mais possível e mais rapidamente concretizada com uma maior aposta nesta tipologia de consulta ou de monitorização. Portanto, parece que poderá ajudar a complementar aquelas situações que não poderemos ter em muitos dos casos nos hospitais. Não vamos poder ter as salas cheias. Ainda hoje o professor Adalberto referia isso na entrevista, como referiu, as salas vão ter de estar, se calhar, não tão vazias como estão agora, e como vimos há relativamente pouco tempo numa pequena reportagem da RTP1 no Hospital de Santa Marta, mas nunca poderão voltar a estar, pelo menos durante algum tempo, não poderão voltar a estar como estavam anteriormente. Portanto, precisamos também, se calhar, repensar como é que nós podemos utilizar a telesaúde a nosso favor para conseguir manter e provavelmente conseguir começar a ter um melhor agendamento das consultas que permita também garantir que os nossos doentes não estão sempre naquele local às 8 da manhã, como dizia o professor Adalberto há pouco. Essencialmente era isto que eu queria colocar. Obrigado, Dr. Leandro. Eu então passava agora para o nosso painel de comentadores, dava a palavra ao professor Fragata para responder ou comentar, e depois passava ao Rui Cortes. Isso é muito breve. Muito obrigado, Dr. Leandro. Uma nota só para a integração de cuidados. Eu acho que esta vai ser uma fase em que nós precisamos o mais possível de integrar os vários setores. Aliás, o professor Adalberto estava a dizer isso mesmo. Agora, só o que me custa é que nós não conseguimos fazer isso na plenitude em período de calma, e agora vamos ter que fazer isso apressadamente. Bem, vamos ver. Quando o Dr. Leandro me estava a falar da limitação de expandir rapidamente, a razão pela qual eu disse que a saúde devia expandir rapidamente e não de uma forma faseada, porque é que a economia e tudo o resto vai expandir de uma forma faseada? É porque as pessoas vão se portar mal, e porque o libertar da pressão vai libertar comportamentos. Os hospitais estão pessoas que sabem como é que hão de lidar com isso. E, portanto, eu acho que os hospitais acabam por ser um ambiente protegido nesse aspecto. Mas o Dr. Leandro tem toda a razão. Quando eu disse que ia aumentar as cirurgias, sabe muito bem do que é que estou a falar, disseram-me imediatamente, olha que já pedimos material ao Leandro e ele não consegue arranjar. Porque, de facto, as empresas não fornecem. Esta questão do plano Marshall que a Ana Paula falou, é assim mesmo. Eu acho que nós vamos ter todos que nos concentrar nisto. Neste momento estamos todos concentrados no Covid. Mas é óbvio que se não houver máscaras e mecanismos de proteção individual para as pessoas, e gastam-se milhares de máscaras por semana no hospital, e é um hospital pequeno, obviamente nós não conseguimos fazer nada. Portanto, essa é de facto uma limitação. Agora, não implica que eu ache que a saúde devia arrancar. Agora, se lhe dão condições para arrancar ou não, não sei. Só, finalmente, sobre a RTP, eu já devia ter idade para não me meter nestas coisas. Tentei publicitar que o hospital ia abrir em grande, e foi lá uma jornalista simpática, por acaso, que achou mais bucólico as cadeiras vazias e, portanto, deu a imagem do copo meio vazio. Eu depois tive que ir à SIC à noite nesse dia e mais várias vezes, e ainda esta semana na Visão, ainda sábado, para tentar desmontar a imagem que a rapariga deu. Pronto, mas isso não era o que se pretendia. Era o copo meio cheio. Obrigado, professor Fragata. Antes de um comentário final, nós já só temos mais 10 minutos, temos mais uma pessoa inscrita que pediu a palavra. Eu vou passar a palavra à doutora Isabel Rosas, e depois da sua intervenção eu farei uma ronda final pelos nossos convidados, os oradores convidados, porque penso eu que não vamos ter tempo para mais, mas logo vamos ver. Micro. Estou a tentar... Já estamos a ouvir.
Eu só ia lembrar que há 2 ou 3 meses atrás a estrela do momento chamava-se Legionela e hoje estamos a falar de um vírus. Estamos a falar de uma situação muito especial em termos de sociedade, porque temos predominantemente os edifícios vazios, com as equipes de manutenção reduzidas, com os edifícios às vezes não acautelados para fechar. Nunca foi tão crítica a abertura de um edifício para receber novamente as pessoas. Queria lembrar que nunca foi tão crítico, nunca se deu, ou melhor, nunca se, devia-se dar mais relevo neste momento a toda a manutenção que diz respeito às águas quentes, que até há meia dúzia de dias atrás era crítica a qualquer edifício e qualquer hospital. Queria dizer-vos que por precaução, e os senhores são forças ativas nos vossos edifícios, não terem complexos em permitir que os níveis de cloro e desinfetante corram nas vossas canalizações com maior concentração, e haver alguma abertura de espírito, porque as pessoas porque vai haver mais problemas. Nós damos hoje muitos mais casos positivos em edifícios ditos controlados, e a definição aqui de edifício controlado é um edifício que faz análises não para cumprir calendário, mas faz análises para intervir no próprio edifício, e portanto as legionelas não pararam, ainda vão fazer alguns estragos. Eu tenho medo que as pessoas estejam um bocadinho distraídas a partir de agora com a presença do Covid. Era só o que eu queria dizer. Obrigada. Obrigado, doutora Isidora Rosas. Portanto, já só temos mesmo tempo para uma última ronda de comentários finais. Eu começaria pelo Rui Cortes. Não sei se, Rui, se queres fazer algum comentário. Sim, queria aproveitar em algumas das coisas algumas questões que foram colocadas, e começava pelo Dr. Domingos Nascimento em relação à questão da integração de cuidados e à coordenação, como a doutora Adelaide Bela acabou de escrever. Eu acho que este ponto é essencial e joga um pouco aquilo que eu disse, que é nós temos que conhecer melhor a nossa procura, a nossa tipologia de população, para conseguir alocar como é que vamos responder conforme esses segmentos ou esses clusters. E eu acho que é importantíssimo, e nós temos, antes do Covid chegar, já estávamos a explorar um pouco isso com a Faculdade de Ciências, que é começarmos a procurar fazer georreferenciação de patologias e georreferenciação de dados sociodemográficos, mas não numa ótica que a DGS faz a nível da prevalência da patologia, mas mais numa ótica de perceber que tipo de respostas e que tipo de stakeholders é que têm que ser envolvidos nessas respostas. Por isso eu acho que é sem dúvida um ponto essencial. As pessoas têm que começar a falar a mesma linguagem. Eu gosto muito da área da articulação de cuidados, e nota-se que ainda há um caminho a percorrer as autarquias, os cuidados primários e os hospitais terem uma semântica comum. Estão todos a procurar o mesmo, ninguém põe isso em causa, mas às vezes a semântica não é exatamente a mesma. Em relação às questões que o Dr. Leandro levantou, começando pelos estoques, eu acho que este é um desafio enorme, porque os estoques normalmente eram ajustados uma vez por ano, uma vez em 6 meses, porque o histórico permitia que os fizesse. Hoje em dia, seja de medicamentos, seja de consumíveis, esse histórico está completamente alterado. E se nós continuarmos a ter gestão de estoques com pontos de encomenda, pontos de retura, baseados no histórico que os sistemas de informação têm carregados, provavelmente vamos ter returas ou vamos ter excesso de estoques em algumas coisas, e acho que é um ponto essencial, porque o perfil de procura e de consumo está claramente a mudar. Por fim, a questão da telemonitorização, e eu fui acompanhando aqui ao mesmo tempo as questões que foram colocando. A telemonitorização, com a tecnologia que existe hoje, é claramente, já não temos que estar preocupados se os doentes têm internet em casa ou não. A tecnologia hoje permite que as formas de comunicar entre os doentes e os hospitais, ou entre os doentes e as entidades que os acompanham, se não for o hospital, pode ser o agrupamento de centro de saúde, que essa telemonitorização dos sinais vitais e dos indicadores importantes possa ser feita sem estarmos dependentes das capacidades económicas ou das questões habitacionais dos doentes. E eu acho que é um caminho que se calhar está mais próximo
de ser democratizado, entre aspas, do que consideramos. Em questão, há a questão das salas, para terminar, e termino mesmo aqui, a questão das salas estarem cheias ou não, eu acho que este é um ponto essencial, porque as regras de distanciamento social vão causar um limite de pessoas nas salas, e essas regras deveriam ser em si mesmo as condicionantes para depois a procura começar a aparecer. E isto é um dos pontos. Nós não podemos ter serviços de imagiologia onde as agendas são feitas no sistema informático, mas depois, como há overbooking, continuamos a ter agendas em papel, porque senão não conseguimos lá pôr os doentes todos. Isto o que vai provocar é tempos de espera enormes e salas outra vez amontoadas. Também aquilo que o professor Adalberto referia, que é um ponto crítico, que é, nomeadamente em especialidades onde a rotatividade de doentes é muito grande, porque o ato médico é curto, né? E para não corrermos o risco de ficar com tempos separados, mandamos ver os doentes todas às 8 da manhã. Eu acho que, neste momento, aquilo que eu sinto da interação que tenho tido com algumas das pessoas destas mesmas especialidades, a aceitação de que se mude a forma e o status quo acho que está presente. Temos de ter o cuidado de assegurar que essas mudanças são estruturadas e são robustas para não fragilizarmos e para não retirarmos a confiança dos profissionais. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Professor Fragata, um último comentário, por favor. Sim, senhor. Um comentário em 2 pontos. Um deles é um ponto micro que tem a ver, falámos aqui muito em digitalização da saúde, em telesaúde. Aquele economista que agora é CEO da Siemens, o Jim Schnapp, costumava dizer que nestes tempos nós devemos fundir o digital com o humano. Eu acho que esta dimensão é muito importante e sobretudo na saúde. Como mensagem final, eu acho que nós temos que ter um serviço nacional de saúde forte, muito forte, que tivesse uma coordenação própria, proativa. A Ana Paula falou em plano Marshall e eu não posso secundarizar isso mais. Nós já tínhamos problemas antes, apesar de ter os indicadores massivos. Mas agora vai ser mesmo preciso, e é preciso que o Estado perceba que esse dispêndio adicional que vai ter que ter não é despesa, é investimento. E isso é uma visão que eu não sei se está aí. E preocupa-me porque eu conheço o Serviço Nacional de Saúde porque trabalho nele todos os dias e verdadeiramente tenho receio de encontrar agora agudizadas as coisas que já me queixava antes. Portanto, para isso precisávamos de um plano de ação e de investimento rápido. Nós não vamos fazer grandes reformas agora, se não a conseguimos fazer nas outras alturas. Mas podemos usar, como o Adalberto estava a dizer, esta oportunidade para forçar algumas coisas, não é? Porque aprendemos comportamentos melhores. Olha, ligar para uma linha de saúde antes de ir à urgência à toa. E outros tantos exemplos. Portanto, eu acho que neste momento nós temos que puxar para o Serviço Nacional de Saúde, serviço, sistema, o que quiserem, um serviço de saúde, mas com uma liderança forte e com um programa organizado que não seja só Covid. O Ministério da Saúde sempre foi muito o Ministério do SNS, mas eu acho que valia a pena, neste momento, haver um Ministério Covid e alguém que de lado começasse a pensar o resto. Não é a RS, não, é alguém com cabeça no Ministério a pensar o que é preciso fazer. Obrigado, professor Fragata. Professor Adalberto. Bem, muito rapidamente, para concluir, permitam-me uma metáfora. Em todos os processos históricos, quer ao nível dos países, quer ao nível das economias ou dos sistemas complexos, nós sabemos que o processo destrutivo é rápido e a recuperação é lenta. Foi assim com as crises económicas e financeiras, que muitas vezes as economias sussurraram em 4, 5, 6 dias, uma semana. Foi assim nas guerras mundiais que nós tivemos, foi assim quando sistemas muito complexos, políticos, económicos e sociais, foram devastados. A devastação normalmente é 8 dias, 15 dias, a recuperação são anos. Ora, o nosso Serviço Nacional de Saúde vinha a andar, como dizia o professor Fragata, com alguns sobressaltos. Tinha posto uns pneus novos, tinha recaustado os pneus da frente, tinha mudado os estofos, permitam-me esta alegoria, e vinha a tentar, enfim, encaminhar-se e atalhar algum caminho. De repente, obrigaram-no a travar às 4 rodas. E foi uma travagem às 4 rodas,
de um sistema que tem uma inércia brutal, complexo e pesado. Ora, para parar às 4 rodas, de facto, em 15 dias para-se. Quando eu ouvi a professora Ana Paula, eu sei que ela sabe que eu sei o que é que ela está a querer pensar e exprimir. Enfim, parafraseando a nossa amiga saudosa Maria Eugênia Garapino, é que esse plano tem que ser feito, existirá e com certeza que irá ser apresentado, mas o motor foi-se abaixo. Ligar o motor, arrancar e pôr o sistema todo a recuperar não é o ponto ideal de performance, é o ponto em que estava mais ou menos antes da travagem às 4 rodas. E a questão que o Dr. Leandro levantou é muito pertinente. E nós temos que fazer tudo para que a recuperação do SNS e dos doentes que estão em espera não seja justificado o seu adiamento por razões de falta de estoque. Eu não gostaria de ouvir falar com isto o que foi com as máscaras, porque as máscaras começaram a não ser úteis porque verdadeiramente não havia máscaras. Mas todos nós sabemos há 6 meses que as máscaras são uma barreira física para a doença de transmissão aérea. Quer dizer, isto era uma discussão, como dizia o professor Fragato, absolutamente esotérica. Não é? Portanto, não era a questão de discutir a utilidade da máscara, de facto não havia. E agora, a recuperação da cirurgia cardíaca, de outras áreas onde os produtos e a logística são pesados e o mercado internacional está exaurido. Algumas companhias produtoras de dispositivos médicos e de produtos farmacêuticos derivaram para outro tipo de produção e isto vai demorar algum tempo. Portanto, se quisermos chamar um plano de marcha, chamemos, eu que tem que ser um plano de boa vontade, em que todos se entrem e ajudem uns aos outros, porque vai haver especialidades que podem arrancar rapidamente, vão haver outras que vão ter algumas dificuldades relacionadas com isso, mas não tenhamos ilusão nenhuma de que a máquina pesada travou às 4 rodas de repente sem ninguém ter dito nada e agora está a tentar ligar a ignição para arrancar. O que nós não podemos, temos, e aí não depende só de nós, o que nós não podemos ter, e eu desejo que isso não aconteça em nenhuma circunstância, é quando estamos a arrancar e a meter a primeira, levarmos com uma segunda vaga, que então debilite completamente o nosso motor e nos faça gripar. Portanto, é por isso que também, para além do plano Marshall, é preciso um plano de reentrada na atividade económica, profissional e social com muito, muito cuidado. Muito, muito cuidado. Nem que nós tenhamos que ir de máscara para a sessão do 25 de Abril na Assembleia da República, permitam esta nota, porque eu aqui acompanho o meu camarada João Soares, que acho que efetivamente é uma nota política, acho que efetivamente há coisas que nós fazemos que depois nos perseguem em termos de símbolo. Nós temos que nos proteger a nós e aos outros e, de facto, temos pouca coisa para fazer. Eventualmente, a máscara é das poucas coisas que temos para além da higiene social e para além da proteção dos outros. Mas, se nós dermos as mãos nessas alturas e não estivermos divididos por questões que nos dividiram no passado, eu creio que as coisas poderão correr um bocadinho melhor e é isso que eu sinceramente desejo, agradecendo a todos mais uma vez esta magnífica conversa noturna, hoje com um orador de excelência e com intervenções de grande qualidade que creio que todos apreciamos muito. Muito obrigado. Obrigado, professor Adalberto. Hoje batemos o recorde de assistência, ultrapassámos as 50 pessoas e pronto, eu quero agradecer a todos que tiveram a assistir e especialmente aos nossos oradores, porque também já percebi que tiveram um dia hoje complicado e já são praticamente 11 horas e portanto eu renovo aqui os meus agradecimentos e dou por terminada esta sessão e já sabem que na quinta-feira haverá uma nova sessão. O tema será anunciado na próxima segunda-feira através dos meios habituais que tem sido o e-mail. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Boa noite.